um dos problemas também não seria a desvalorização do professor com o salário baixo, daí o professor já vai para a sala de aula desmotivado e aí para ele tanto faz se dá aula ou não dá aula, porque o salário dele já é baixo, então para ele não se importa tanto. Isso também não piorou a escola pública? Olha, eu acho que hoje isso é mito, sabe? Porque se a gente pegar o salário de um professor hoje, ele é compatível com o de outros profissionais do mercado de trabalho que têm a mesma formação que ele, sabe? Eu diria até que muitas vezes até superior para aquele professor que pega a carga horária completa e tudo mais. Assim, pelo que eu comparo, que eu procuro estar sempre vendo, né? O salário médio dos profissionais que têm um curso superior, né? E muitas vezes não tem outro tipo de formação e tal. Eu acho que é compatível. Hoje eu acho compatível, né? E talvez com os benefícios, tem férias 2 vezes por ano. O professor, né, ele tem a bolsa de estudo dos filhos dele na escola que ele trabalha. Então ele tem alguns benefícios, né, que faz. Mas eu acredito assim, na época, eu lembro que na época que eu me formei, os salários eram mais baixos. Não eram hoje compatíveis, assim, ou tinha um disparate muito grande. Talvez não era que o salário era mais baixo, porque na verdade baixou, por exemplo, um engenheiro, um dentista, hoje também ele tem muito mais dificuldade para ter um salário mais alto. E eu lembro que tinha um disparate muito grande disso daí, né? Mas eu particularmente pensava, mas também eu posso escolher outra carreira, né? É uma questão também da gente... Já que escolheu, então tem que... eu penso assim, né? Eu acho que assim, quando nós escolhemos a carreira, seja ela qual for, né? A gente deve investir. Então, o que eu vejo hoje são os professores que têm boa qualidade de trabalho e se dedicam, eles são muito bem remunerados. Aliás, assim, entre as escolas particulares, a gente só falta assim, galfinhar por causa deles, né? Porque eles são muito bem remunerados mesmo, sabe? Então, é como qualquer outro profissional do mercado, né? Assim, se for ver um engenheiro ou qualquer outro profissional que ele tem um trabalho sério e tal, o pessoal busca e vai lá e tal. Então, hoje o professor já tem esse patamar. Isso eu acho muito bacana. Foi uma conquista da categoria muito bacana. Que talvez, por exemplo, na época que eu comecei, não era assim, não. Né? E tem áreas, por exemplo, dentro da educação, por exemplo, professor de física, meu Deus do céu, não existe, sabe? Os professores de geografia... Estão em falta. Estão em falta. Porque talvez pelo mito de professor ganha mal, não sei o quê, uma série de coisas, muita gente deixou de escolher a área, né? E eu falei, hoje a gente vê, assim, um bom professor, né? E ele pode pegar, inclusive, aulas, né, dos cursinhos, que são super bem remuneradas, ensino médio, né? E também o mesmo professor que pega as classes menores, ele tem muitas chances dentro da educação hoje. Então, eu acho que é até um alerta, né? Quem gosta de educação e quer, pode procurar a área que ela está, eu acho que em alta hoje. E o que se poderia fazer para resolver, ou pelo menos começar a resolver esse problema das escolas públicas? Um plano que durasse muitos anos seria o ideal? Que um governo não interrompesse, sempre que se troca um governo, interrompe um plano? Isso também é um problema. Isso é um grande problema, né? Eu acho que o que teria, como eu falei, né? Nós teríamos que investir na educação de base, né? Enquanto a gente tentar resolver lá em cima, sabe, com uma série de benefícios nas universidades e tal, vamos formar mais gente e tal, mas que talvez não tenha um preparo adequado, a gente vai estar se enganando. Vamos investir nas crianças pequenas que estão na base para que elas leiam, escrevam corretamente, né? Você veja o número de analfabetos funcionais que nós temos hoje, é absurdo, de pessoas que terminam, né, o 9º ano ou mesmo o ensino médio e são analfabetos. Elas não entendem o que lê. Né? Então, isso é assim, um despropósito. Né? Então, nós teríamos que investir na educação de base. É ela que faz, sabe, a diferença. São esses professores que estão ali, né?
E esses professores têm um trabalho maravilhoso, sabe? Você pega um professor da educação infantil, esse professor, assim, impressionante, não tem diferença nenhuma, seja na escola particular, na escola pública. Eles são, assim, de uma dedicação ímpar, sabe? Eles amam as crianças, eles fazem um trabalho, assim, olha, eu digo assim, eles são aqueles professores que você fala, olha, e estão precisando fazer essa parede toda de bandeirinha, porque eles vão lá e fazem, eles precisam fazer, sabe, eles têm uma vontade de acertar, tem, assim, a grande maioria mais jovem, tem aquela energia. Então, eu acho, assim, que seria na educação de base, na educação infantil, Fundamental 1, né? Colocando regras, né? Colocando propostas mais sérias dentro da alfabetização, colocando, né, que o aluno tivesse a condição mesmo da leitura e da escrita, ele não passasse simplesmente, mas que ele pudesse, né, estar ali realmente com uma leitura firmada, uma escrita firmada. Eu acho que daí sim ele teria condições de ir para frente, porque eu falo, o conhecimento está aberto para todos nós. Né? Tem que querer. Né? A partir do momento que a gente, né, até hoje, né, dentro da proposta aí, né, toda a internet, todas essas redes que nós temos aí, o mundo está aberto para todo mundo. Mas cabe à escola levar as pessoas a, na verdade, muito mais a procurar o conhecimento, né? Como, onde buscar, saber discernir, bem, o que eu estou lendo é certo ou errado, né? Porque aparece tudo, né? Cabe à escola levar isso, o senso crítico, falei, aos né, não radicalismos, né, ao bom senso, o senso crítico. Hoje o papel da escola é muito mais esse papel, né, de moderador, o professor. Mas tanto o professor como a criança tem que ter essa formação. Tem que ter uma boa leitura, tem que, na verdade, estar ali presente, tem que estar pensando, saber pensar, né? Saber pensar, saber refletir, porque ninguém reflete mais hoje nos dias de hoje. É papum, porque tudo é tão rápido, então, né? Então, eu vejo assim, eu acho que a esperança da educação, ela está realmente, se a gente conseguir trabalhar nas bases. Esquecer um pouquinho, né? Não que vai esquecer a universidade, óbvio que elas são importantes, né? Eu acho que nós temos que trabalhar nas bases e na pesquisa, que isso é muito esquecido dentro do nosso país, né? Tanto as bases quanto o setor de pesquisa também, né? Aqui não se investe, né? Então é uma pena, mas a gente fica muito, né? Os pesquisadores também, né? O espírito científico aqui no nosso país morre. Às vezes eles são até incentivados a irem para outros países, né? Fazer pesquisa, porque aqui não tem muito incentivo. Não tem nenhum incentivo. Muitas vezes vão e voltam e aqui não tem onde crescer, né? E a escola também acaba não incentivando a isso, porque o próprio aluno não vê muito, né? Nem a escola, nem os alunos, né? Quando você faz a proposta, aquele aluno você já está com foco, mas aí você elitiza, você acaba elitizando o aluno que pode ir para outro país, né? Então, hoje em dia, né? Com o Brasil Sem Fronteiras, já é uma proposta que já leva uma proposta bacana, que leva para outro país. Mas é que eu digo, tudo isso favorece os alunos maiores, né? Eu acho que nós precisamos investir nos menores. E agora falando sobre esses alunos que a senhora cuida da escola particular, como é que eles estão lendo hoje, atualmente? Eles estão lendo literatura ou estão lendo qualquer livro que caia nas mãos? Essa obrigatoriedade da escola em fazer com que o aluno leia para aplicar a prova, isso também, na sua opinião, como é que está hoje? Muito defasado ainda fazer isso? A senhora falou em refletir, fazer reflexões. Como é que a senhora vê essa situação? É difícil. Convencer, né, os alunos a ler, né? Olha, o aluno da educação infantil, assim, isso da minha experiência lá na escola, né? O aluno da educação infantil e do Fundamental 1, que é até 10 anos, eles adoram ler. Eles gostam muito. Nós temos roda de leitura, temos biblioteca, e nós trabalhamos com projetos na sala de aula. Então, os livros são sempre linkados aos projetos. Então, quer dizer, a gente lança um assunto de interesse e aí os livros ficam ali vinculados ao projeto. Então, eles ficam, nossa, adoram ler e tal, né? Só que chega uma época, quando eles vão para o 6º ano, né, que o próprio adolescente, já pré-adolescente, já não gosta tanto, né, da leitura. Já fica um pouquinho mais resistente. E nós temos também uma dificuldade. Nós temos hoje um vestibular
amarrado no Brasil ainda, pré-estabelecido. Né? Que estabelecem os livros que vão cair e normalmente são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, né? Então, é óbvio que nós temos que trabalhar a nossa literatura, o nosso histórico literário e tal. Mas, então, a escola não pode fugir muito, né, dessa literatura do vestibular, porque o aluno precisa ter contato com ela. Então, a gente vai tentando intercalar, né? Mas o aluno vai sempre ter que ler, né, aqueles livros linkados lá no vestibular. E eles são pesados, eles são mais difíceis, apesar da gente fazer diversas formas de trabalhar. E aí não tem como não fazer esse livro de uma forma de trabalhar um pouco diferente. E o aluno, alguns leem, outros não, outros pegam o resumo na internet e tal, né? Então fica um pouquinho mais difícil. Então o professor de literatura tem que ser um expert, né? Ele tem que fazer um trabalho assim... Fazer com que os alunos leiam por prazer e não por obrigação. Isso, né? Mas eu acho que hoje, assim, eu acho que já melhorou muito. Eles leem muito mais. Os pequenos, muito mais que os adolescentes, sabe? Os pequenos adoram. É muito comum, assim, os pais comentarem. E eu já vi, assim, não nossos alunos, mas já vi outras crianças. Se vocês observarem em shopping, as livrarias têm a parte infantil, assim... Cheio de banquinhos para sentarem ali. Você pode ver, eles puxam os pais e levam para lá porque eles gostam de olhar. Os livros são muito atraentes e tudo mais. Mas talvez privilegie só uma classe social. Né? Para outras crianças, para as crianças talvez um pouco mais simples, de uma outra classe social, já não aconteça isso. Então, é que eu digo, com as crianças com as quais eu trabalho, eu percebo isso. Agora, os livros são caros. Livros bonitos, livros atraentes, são caros, né? Então, a gente percebe que eles têm essa oportunidade de levar para casa, os pais leem, por exemplo, porque a gente sempre fala, a melhor forma de você construir um leitor, os pais leem todo dia, por exemplo, um pouco para a criança. Os pais dão um exemplo para o filho. Lê história para o filho, uma coisa que eles adoram, né? Na hora de dormir, você vai lá e lê a história, deixa um pouquinho para terminar no dia seguinte. Então, e isso vai construindo leitores. É óbvio que muitas vezes a criança, né, de uma outra classe social um pouquinho mais simples, ela não tem essa condição. Muitas vezes os pais chegam muito cansados ou já não têm, né, esse conhecimento, não têm acesso ao livro desta forma, né? Como eu digo, se nós incentivarmos a escola de base, né, eu vejo isso, por exemplo, nas escolas da nossa prefeitura aqui, isso é incentivado. Feito rodízio de leitura, pelo menos das que eu conheço. Bibliotecas, tem bibliotecas, sim, né, com pessoas muito bacanas trabalhando na biblioteca. Aí eu acho que é uma forma assim que leva o leitor. O difícil é quando eles entram na adolescência. Aí fica um pouco mais complicado. Porque eles querem sair pro shopping, essas coisas assim. O rolezinho, né? Aí já vão... Não, mas eles... fica um pouco mais difícil. Mas se eles já criaram o hábito, de alguma forma, eles gostam... Eu falo assim, pode mudar um pouco o interesse naquele momento, né? Então, eu sempre falo para os pais, se o interesse naquele momento não está tanto... Vamos dizer, o livro da escola é meio obrigatório, mas, por exemplo, se a revista interessa, uma revista com tema que aquele aluno, ele gosta de surf naquele momento, é uma revista, vamos fazer uma assinatura desse tipo de revista. Eu particularmente adoro revista, gosto muito de ler revista. Hoje tem as revistas virtuais, né, que já não precisa, então, e eu acho assim, traz o que ele gosta dentro do assunto que ele gosta, né? Então aí faz com que ele continue lendo sem escapar muito, né? E depois, naturalmente, na idade adulta, vai se voltando de novo para a leitura, né? Porque quem tem um hábito gosta... Sempre vai ter um tempinho para sentar para ler ali. alguma coisa, sabe? Espalhar a revista pela casa, no banheiro, em todo canto, os assuntos que gosta, né? Eu falo assim, na adolescência a gente tem que buscar muito isso, né? Aquilo que gosta, você busca que dá certo. O que no momento é rock, vamos comprar tudo que tem de rock, vamos comprar tudo e vai colocando um assunto ali, né? Eu acho que é bem, bem importante por aí. Mas eu vejo, por exemplo, assim, particularmente na escola, eu vejo assim, nós temos um trabalho bastante gratificante. Eles são bons leitores, no geral, viu? E o sistema de dar aula, né? O professor chegar, fazer aula ali no quadro e os alunos sentados assistindo. Hoje em dia, com a internet, no celular, essa dispersão, esse sistema de dar aulas desse jeito
ainda cabe no século XXI ou precisa alguma coisa ser mudada nesse sentido? Na escola a gente tenta trabalhar muito, porque na verdade a comunicação está bem... Até dentro de casa, às vezes tem pais que falam para mim, olha, às vezes eu tô no meu quarto, eu mando e-mail pro meu filho no quarto dele.